Jesus Cristo. Eu convido você no livro de Mateus, capítulo 22. Eu convido você no versículo 37. Mateus 22, verso 37. A palavra diz para nós: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Amém? Respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Senhor, muito obrigado. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai. Ó Deus, estamos aqui, queremos aprender do Senhor. Estamos aqui, Papai, e pedimos que o Teu Espírito Santo faça, ó Deus, aquilo que está no seu coração. E Teu Espírito Santo fale conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. O Teu Espírito Santo ministre a nossa alma tudo aquilo que o Senhor, Pai, quer falar. Ó Deus, que as Tuas mãos poderosas sejam sobre as nossas vidas, sejam sobre nós, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos, ó Pai, todos aqueles que estão também nos assistindo, Senhor. Fala aos corações, ministra a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite. E eu não sei muito bem como eu daria esse título a essa palavra, mas eu queria falar nessa noite, o tema nosso nessa noite é uma vida de amor a Deus. É uma vida de amor, é uma decisão de amar a Deus. Eu tenho certeza na minha vida, eu tenho certeza no meu coração que esse é o maior segredo da vida do ser humano. Essa é a maior libertação que um ser humano pode receber na sua vida. Essa é a melhor escolha que alguém pode fazer para os seus dias. Esse é o maior esforço que a humanidade deveria aprender a fazer. Essa é, não vou dizer a única, mas a maior de todas as nossas obrigações como filhos de Deus, é aprender a amar o Senhor, ter uma vida de amor ao Senhor. E logicamente o contrário disso, eu vejo que é o cerne de todos os problemas que a gente encontra nas famílias, na sociedade, as dificuldades que a gente atravessa, as situações que a gente encontra, que a gente passa, tudo que diz respeito à nossa vida está muito ligado a esse tema, a essa necessidade, a esse ensino. Nos falta muitas vezes, irmãos, entender. Eu li hoje uma frase, atribuem essa frase a Leonard Ravenhill, mas eu não sei se foi ele que escreveu, mas a frase dizia assim: muitos oram para ser abençoados, mas poucos oram para ser quebrantados. Eu não sei se você fez essa oração hoje, mas eu queria acrescentar um pouquinho a essa frase e dizer assim: muitos de nós oramos para ser abençoados, mas talvez nem todos nós oramos dizendo: Senhor, me ensina a Te amar mais, me ensina a ter uma vida que ama ao Senhor, uma vida de amor ao Senhor. O mundo fala de amor, né? As redes sociais, mais amor por favor, tem que pregar amor, tem que falar amor. Só que o amor, irmãos, que as pessoas falam aí fora, não é o amor da Bíblia. O amor de Deus não é um amor que aceita tudo, não é um amor que permite tudo, não é um amor que aceita como você está e te deixa da mesma forma. Você acha que Deus, com todo o poder que Ele tem,
com toda a graça que Ele tem, sendo Deus de toda a terra, Ele realmente, nos amando, deseja nos permitir ficar como a gente está? Você lembra aonde o Senhor te encontrou? Você lembra como era a sua vida sem conhecer Jesus? Você lembra as noites de depressão? Você lembra as noites, quantas vezes o Senhor te livrou da morte? Você lembra quantas situações o Senhor te livrou do perigo? Você lembra daquela vez que você, se não teve, chegou quase a ter uma overdose e Deus te deu vida novamente? E Deus te deu oportunidade? Você acha que um Deus que ama alguém que está no fundo do poço, que está destruído, acabado, imerso no pecado, se esse Deus que pode transformar, Ele ama mesmo essa pessoa, Ele vai deixar essa pessoa do jeito que ela está? Se Deus nos amasse a ponto de aceitar a nossa condição, Ele não seria Deus. Ele não nos amaria como a Bíblia nos ensina. Deus é tão amoroso que à medida que nós nos aproximamos dele, o seu amor nos transforma, o seu amor nos liberta, o seu amor abre os nossos olhos, o seu amor transforma os nossos apetites, os nossos anseios, a maneira da gente enxergar. E eu acredito que a grande busca da humanidade, das pessoas, é ser amado um pouco mais. Todos nós queremos ser amados um pouco mais. Todos nós passamos algum momento onde a gente pensou, puxa, acho que eu merecia um pouquinho mais de atenção, que eu merecia um pouquinho mais de carinho, acho que eu merecia um pouquinho mais de amor. Só que muitas vezes a gente, irmãos, não para pensar que nesses momentos que talvez a gente julgou que poderíamos ser mais amados por alguém, pela nossa família, a gente se esqueceu por algum momento de que Deus sempre esteve ali para nos amar verdadeiramente. E poucas vezes a gente para e faz uma pergunta: será que eu estou de verdade amando meu Deus? Será que eu estou de verdade? Porque, irmãos, há duas fórmulas básicas para que a sua vida seja uma vida abençoadíssima. A primeira delas é você descobrir o amor do Senhor. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o ser humano estava perdido e as boas novas do Evangelho chegam a essa pessoa. E quais são as boas notícias? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não esperou a nossa vida melhorar, a nossa vida transformar, para Ele ir lá e por amor se entregar por nós e pagar o preço para nos ter perto dEle. Então essas são as boas notícias de salvação para a humanidade. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nesse Filho não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho. Então essa é a primeira verdade que nós precisamos nos encontrar. São as boas novas da salvação, as boas novas de Cristo Jesus. O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? De que nós verdadeiramente estávamos perdidos, nós verdadeiramente estávamos passos largos para o inferno, mas Deus olhou para nós, indo a passos largos para o inferno, e decidiu pagar o preço, entregou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Então o pecado que matou Jesus era o meu pecado, era o seu pecado, e Cristo se fez maldição por mim e por você, tomou o lugar de maldito que era meu e seu, para que hoje nós fôssemos uma bênção, para que hoje nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a primeira boa notícia e a primeira verdade que nós vamos aprender. Só que nós entramos nesta vida, agora verdadeiramente nós sabemos que Deus nos amou, Ele nos libertou, Ele nos deu uma nova vida. Só que você vai percebendo, e é uma alegria,
a gente percebe que, puxa, Deus me amou de verdade, olha quanta coisa boa tem acontecido comigo, olha que alegria, olha que paz, olha quantas coisas novas eu estou aprendendo. Mas a gente vai se deparar no nosso dia a dia e ver, opa, peraí, existe em mim uma natureza que luta contra esta verdade, uma natureza que ama o pecado, uma natureza que não está nem aí em desonrar a Deus, uma natureza que é egoísta, uma natureza que é soberba, uma natureza que é orgulhosa. Dentro de mim há uma natureza que não aceita quando está errado. Dentro de mim há uma natureza, há uma tendência ao pecado, aos prazeres. E agora? O que eu faço? As boas novas de salvação chegaram a mim, e eu vou caminhando todo alegre, mas aí eu percebo, pô, peraí, o meu corpo, a minha alma ainda grita pelos prazeres deste mundo, o meu corpo, a minha alma, os meus desejos ainda querem fazer aquilo que desonra a Deus. Então qual que é o próximo passo que eu tenho que aprender? Agora, eu tenho que aprender a amar o Senhor. Agora eu tenho que me esforçar a dar tudo de mim para aprender a amar a Deus, para aprender a honrar aquilo que Ele fez por mim, para aprender a ser uma resposta, o meu estilo de vida ser uma resposta ao amor do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que avançar. Eu quero pedir por gentileza que os irmãos aumentem 1 grau e meio do ar-condicionado, que o pessoal está com frio, por favor. 1 grau e meio, para o pessoal ficar mais tranquilo aí, por favor. Então agora, nós encontramos a salvação, somos salvos, mas existe dentro de nós uma natureza que quer esbofetear o outro, quer atropelar o outro, quer esganar o outro ainda. Uma natureza que quer o pecado, uma natureza que quer a satisfação dos apetites, dos prazeres. E agora eu estou aprendendo que isso não agrada a Deus, o Deus que me amou, o Deus que me libertou. Isso ofende o coração de Deus. O pecado ofende a Deus. O pecado entristece a Deus. O pecado zomba daquilo que o meu Jesus fez na cruz por mim. O pecado ignora todo o esforço da graça de Deus para com a minha vida. E o que eu tenho que aprender agora? Agora eu tenho que aprender a amar o Senhor. Agora eu tenho que aprender que, pelo poder do Espírito Santo, eu tenho que aprender a amar o Senhor. E agora, o meu esforço agora, não é mais que Deus me ame. Eu vou fazer isso para Deus ficar legal comigo. Não. Olha, eu vou fazer isso para ser abençoado. Não. Agora o meu esforço é para aprender a amar a Deus. É para aprender e ter uma vida de resposta de amor ao Senhor. Aí a palavra, ela ensina para nós aqui. Jesus, ele está dizendo para nós: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Onde é que está o nosso coração? Vamos fazer uma reflexão agora. Onde é que está o seu coração, meu irmão? Seu coração está no quê? Como assim, pastor? Onde é que está o meu coração? O que você deseja mais? O que você mais quer na sua vida? O Marquinhos ainda falou aqui. Não é pecado ser rico, não é pecado ter sonhos, projetos. Mas uma grande pergunta que ele falou aqui, que é preciosa na vida de um homem e mulher de Deus, é: o que Deus quer para mim? Estou disposto a viver o que Deus quer para mim? Então a Bíblia está respondendo para nós: olha, você precisa amar a Deus de todo o seu coração. O seu coração tem que estar derramado, empregado em amar a Deus. O Senhor está dizendo: ame o Senhor de todo o seu coração. Não pode haver lugar no nosso coração
que deixa o Senhor em segundo plano. Nós temos que lutar contra isso, porque a nossa natureza vai fazer o contrário. A nossa natureza vai dizer: Deus, espera um pouco aí que eu estou cheio de projeto aqui. Olha, eu vou fazer isso aqui, e o Senhor vê o que o Senhor pode fazer por mim aí para me ajudar. Só que a Bíblia está dizendo para nós: ame o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia fala também de toda a sua mente. Onde é que está a tua mente? Talvez eu estou pregando, sua mente nem está aqui. Você não está nem pensando o que você está ouvindo. Está pensando no... Ai, eu esqueci o feijão no fogo. Nossa, eu deixei a janela aberta, e se chover? Meu Deus, amanhã já é dia 15, eu tenho aquele boleto para pagar. Puxa vida, nossa, dá um frio danado. Que hora que acaba o culto? A Bíblia fala para mim e para você: ame o Senhor com toda a sua mente, seus pensamentos, as suas maquinações, a sua meditação tem que ser em amar ao Senhor. Falei no começo. Talvez você fez uma oração hoje: ai, Deus, me abençoa. Mas será que a gente fez essa oração? Senhor, me ensina a te amar mais hoje. Me ensina a amar mais o Senhor. Minha vida honre o teu nome. Minha vida honre o Senhor. Amar o Senhor com toda a sua mente e de toda a sua alma. O que é a sua alma? Sua alma são as suas emoções. A sua alma são as suas impressões. A sua alma é aquele lugar que você fala assim: ah, agora que eu quero, ninguém me segura. É a sua alma. É a sua vontade. As pessoas chamam hoje a sua determinação. Olha que rapaz determinado. Olha que moça determinada. Então ame o Senhor com toda a sua determinação. Pastor, quando eu quero uma coisa, ninguém me segura. Isso pode ser o pior problema da sua vida, pode ser o melhor. Depende do que você quer. O que você quer? O que você deseja? Onde é que estão as suas forças? Então a Bíblia, ela fala para mim e para você, e ela nos dá esse passo. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a amar a Deus e colocar Deus nesse negócio que a gente está vivendo, muitas vezes chamando vida, muitas vezes chamando de projeto, e fazer com que o Senhor sente no piloto de tudo isso. Fala: Senhor, assume o controle, faça do jeito que o Senhor deseja, faça do jeito que o Senhor quer na minha vida. É o que a Bíblia está falando: ame o Senhor de todo o seu coração. Existem decisões que nós tomamos na nossa vida porque nós não amamos a Deus. Existem escolhas que nós fazemos e continuamos a fazer porque nós não amamos a Deus. Eu não acredito que aquele que ama a Deus não venha a errar, não venha a pecar. Mas eu tenho certeza que aquele que ama a Deus vai ver o quanto o seu pecado feriu o coração do seu Deus. E vai perceber que isso está diante contra a sua comunhão com Deus, e vai fazer a escolha certa, que é viver para Deus. O problema não está em quem pecou, porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Não estou querendo dizer isso, não estou dando um voucher para você, não sou ninguém para isso. Não estou dizendo para você falar: ah, então eu posso experimentar. O pastor falou: o problema não é pecar. Falou: pecar é problema sim, você vai ver. E você está vendo que problemão, e vai ver daqui a pouco, quanto mais, que problemão é pecar. Quem acha que pecar não tem problema nenhum é um tonto.
não entendeu nada da vida ainda. Só que a questão de quem ama a Deus é que se ele pecou, ele se arrepende. Se ele está num caminho que não honra a Deus, ele não vai medir esforços e ele não vai se importar com o prejuízo que ele tiver para retratar-se nesse caminho de amor a Deus. Porque eu vou dizer para você, amar a Deus vai te trazer prejuízos nessa vida. Amar a Deus vai implicar em que você tenha perdas nessa vida. Alguma coisa em amar a Deus vai te fazer perder. Só que muitas vezes é esse perder que vai demonstrar que verdadeiramente o seu coração está em Deus, que verdadeiramente Deus é prioridade na sua vida, que isso não é apenas uma troca com Deus. Vou fazer isso porque eu quero uma troca. Não. Nós temos que entender que Deus não é obrigado a nos dar nada, embora as suas promessas, elas são grandiosas, elas são preciosas e elas se cumprem. Mas o amor a Deus implica na fidelidade da relação ao Senhor. Amar a Deus implica na maior libertação que um ser humano pode ter, é amar a Deus. E nós precisamos entender que essa é a vontade do Senhor para nós. O Senhor quer nos ensinar a amar a Ele. A Bíblia fala lá em João 14, o que Ele diz? João 14 ele diz para nós lá, verso 21, nós conhecemos. João 14, 21, o Senhor fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra, o meu Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Todo aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E lembre-se, não sou eu quem está inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. Então o Senhor está dizendo para nós: olha, quem me ama vai guardar a minha palavra. Estão ensinando para nós, irmãos, estão falando para a igreja por aí afora, que você pode ser um filho de Deus e fazer da sua vida o que você quiser. É mentira. Estão dizendo que você pode ser um filho de Deus e levar a sua vida do seu jeito. Isso é mentira. Dizem por aí afora que você não precisa abandonar o pecado que você pratica, porque Deus vai continuar te amando do jeito que você é. Isso é mentira. Porque quem ama a Deus não tem prazer no pecado. Eu não estou dizendo que quem ama a Deus não peca, porque somos seres humanos. Nós estamos nessa carne, nesse corpo mortal. Mas quem ama a Deus não tem prazer no pecado. Quando as escamas dos olhos caírem e ver que verdadeiramente pecou, vai querer se arrepender, se humilhar diante de Deus, falar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. É o que a palavra diz para nós. O Senhor fala lá em 1 João, primeiro livro de João, capítulo 2, os irmãos conhecem também. E ele diz para nós assim, 1 João capítulo 2, verso 15: deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai.
porque todas estas coisas são mundanas. Eu estou lendo na versão NBV. Verso 16, porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Então o que o Senhor está dizendo para nós? Tudo aquilo que estão falando aí fora, o contrário. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama a Deus e dá lugar para que o Espírito Santo faça algo na tua vida, ou você ama o mundo. Pastor, o que é amar o mundo? Amar o mundo é ter prazer em frequentar alguns lugares onde você sabe que o pecado ali jaz à porta. Amar o mundo, ô jovem solteiro, ô jovem casado, ô jovem, sei lá, ô velho também, ô ser humaninho, é você dar lugar à sua carne. Amar o mundo é você consumir pornografia. Amar o mundo é você que namora, dormir com seu namorado, com a sua namorada. É você, casado, deixar de ter relações com a sua esposa, com o seu marido, e ficar possuindo pornografia. Amar o mundo, esposa, é você negar o seu corpo, que não é seu, pertence ao seu marido. E você perdeu o prazer de ter intimidade com seu marido, mas fica consumindo homens musculosos na internet. Deus está te vendo. Isso é amar o mundo, minha irmã. É você, minha irmã, meu irmão, porque isso era uma coisa só de irmão, né, daquele jeito, mas é coisa de irmã também. É você se entregar à masturbação, à pornografia. É você ter prazer nos jogos de azar. É você querer participar das baladinhas. É você se entregar às bebidas. É você se entregar ao cigarro. É se entregar às drogas. Isso é coisa do mundo. A igreja precisa entender novamente. Essas coisas são do mundo, irmãos. Isso não tem a ver com a gente. E como é que nós vamos ser libertos disso? Tem solução, pastor? É claro que tem. Nós temos que aprender a amar a Deus. Porque quem aprender e desenvolver, porque não é Deus que vai fazer com uma varinha de condão sobre a cabeça, pim, salabim, pirinim, pim, pim. Agora você me ama. Não, meu irmão. Jesus já fez a sua parte. Como eu falei aqui no começo, as boas novas de Cristo Jesus foram apresentadas a nós. Agora é tarefa minha e sua aprender a amar o Senhor. E a Bíblia fala, Jesus ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, depois vem e me segue. Então, vai te doer, jovem. Vai doer você amar a Deus, porque o seu namorado, seu noivo vai achar estranho e falar assim: por que você não quer mais transar comigo? Foi porque eu amo Jesus, eu não posso mais. Porque a sua namorada vai achar que você tem outra, porque você não quer mais ter relações com ela. Por quê? Porque agora você ama Jesus. Porque você vai lutar agora para não cair mais no pecado da pornografia, no pecado da masturbação, da fofoca, da mentira. Por quê? Porque você decidiu amar a Jesus. Porque agora você vai decidir não entregar-se mais aos vícios, mas a vontade vai vir. Só que você decidiu amar Jesus. E eu não quero mais, eu vou lutar. Porque, irmãos,
Nós temos que aprender a lutar. Sabe qual é o nosso problema da geração de hoje, minha e sua? O nosso grande problema: nós não queremos lutar contra o pecado. Nós não queremos fazer frente a ele. Nós não queremos chorar, falar: Deus, olha aqui, eu não vou permitir que isso permaneça na minha vida, porque eu encontrei um amor maior. E eu não quero te desonrar mais na minha vida. Eu vou pedir forças, eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda aos meus irmãos. Eu vou confessar o meu pecado. Ah, pastor, aí você exagerou. Exagerei não, é a Bíblia. Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para serem curados. Saiba de uma coisa: você não precisa confessar o seu pecado a ninguém para Deus te perdoar. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu irmão, a sua confissão de pecado a Deus é suficiente para te perdoar. Mas a Bíblia diz que a confissão do meu pecado ao presbitério da igreja, ao irmão ou irmã idôneo da igreja, vai curar o meu pecado. Vai me curar do poder do pecado. Então, hoje em dia, muita gente está sendo enganada porque o evangelho está pela metade. Ah, ninguém tem a ver com a minha vida, ninguém sabe. Não, você tem que, você tem que buscar, você tem que retratar as coisas. Nós temos que aprender, irmãos, a retratar as coisas. Sabe qual é o nosso grande problema nos dias de hoje? Que a gente pensa que isso não tem nada a ver, mas isso vai acumulando sujeira na nossa alma, e quando a gente percebe, a gente já não tem mais força contra o pecado. É o quê? É a falta de reconciliação. A gente briga com a vizinha, não reconcilia. A gente quebra o pau com o cara do posto de gasolina, não reconcilia. A gente quebra o pau com a esposa, não reconcilia. Quebra o pau com o marido, não reconcilia. Exagera na disciplina com o filho, não reconcilia. Fala mal do irmão, não reconcilia. Julga o irmão, não reconcilia. Pastor, mas ele nem sabe. Meu irmão, mas você sabe. Você sabe que você julgou ele. Você sabe que você falou mal dele. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir até ele, até ela, e pedir perdão. Porque isso não vai abençoar a vida da pessoa que está recebendo o pedido. Isso vai abençoar a sua vida. Porque, meus irmãos, muitas vezes, eu quero ler João capítulo 21, verso número 15. João capítulo 21. A palavra fala: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então, pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que sou seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus então disse: então pastorei as minhas ovelhas. Eu aprendi esse texto ontem ouvindo o pastor pregar.
E você vê aqui Jesus falando com João. E na conversa Jesus não falando assim: ei Pedro, você sabe quantos dons eu te dei? Como eu te fiz poderoso? Quantos talentos eu te dei? Quantas frotas de navio para você pescar eu te dei? Não, essa não é a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus é: Pedro, você me ama? Simão Pedro, filho de João. Por que Jesus fala filho de João? Porque está querendo lembrar e mostrar a Pedro: olha, você é filho de João, você é filho da carne, você tem em você humanidade, o pecado que quer fazer você viver como um homem comum. Só que o que vai fazer você diferente é você aprender a me amar. O que vai fazer você diferente é você aprender a ter amor por mim. Porque senão, você é apenas filho de João. Ou eu, filho de Francisco. Filho do homem, filho da humanidade, filho da carne, da humanidade caída. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, só sabe todas as coisas. Então vai lá e pastoreia as minhas ovelhas. Então vai lá, por meio do meu amor, e faça o que eu estou te mandando. Jesus não está perguntando sobre os dons, os talentos, embora eles sejam importantes e nos ajudam muito. Mas o grande cerne da conversa de Jesus com Pedro é: Pedro, você me ama? Porque se você me ama, vai lá e faz o que eu te chamei. Se você me ama, vai lá e vive uma vida conforme eu tenho para você. Se você me ama, vai lá e faz o que eu estou te pedindo. Porque você é filho de João. Você é carnal. Você tem falhas, você tem defeitos, você tem limites, você tem fraqueza. Você é filho de João. Você não é super-herói, super-homem. Você não é uma super-mulher. Você não é um crente melhor que os outros, como sempre achou, mesmo não falando para ninguém. Mas muitas vezes a gente se acha melhor que o irmão, melhor que o outro. Deus está falando: você é filho de João. Você tem que aprender a me amar, porque senão você vai estar preso à sua filiação. Filho de João, filho da carne, filho da humanidade. Mas tu me amas? Então, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E ele ficou triste porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. E para um judeu, falar 3 vezes acerca de um assunto é para que toda a palavra fosse confirmada. É para que o assunto já não voltasse mais a ser falado. É como se estivesse falando de uma forma: eu não aguento mais falar acerca disso. Ou então: olha, eu não sei bem se a tua resposta é de verdade não. Aí ele responde: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas porque o Senhor me conhece. O Senhor nos conhece, irmãos. O Senhor nos conhece, e o que Ele está pedindo para nós é que a gente aprenda a amá-lo, que a gente se entregue a amar a Ele. E quem ama o Senhor vai lá e corrige o que fez de errado. Quem ama o Senhor vai lá e repara. Olha Zaqueu. Zaqueu não subiu numa árvore para ser visto por Jesus. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E quando ele viu Jesus, ele se apaixonou por Jesus. Ele amou Jesus. E o que ele fez quando o amor de Jesus o encontrou? Ele falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir. Eu quero devolver 4 vezes mais. Aqui que Jesus falou: hoje chegou salvação na tua casa. Por quê? Porque ele mudou de vida. Porque ele teve atitude. Você acha que ele não sofreu prejuízo, irmãos? Acho que Zaqueu não foi prejudicado pela atitude que ele teve? Mas ele encontrou o Senhor.
Ele encontrou o Senhor. A Bíblia fala de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus chegou na casa delas e Marta estava lá trabalhando para um lado e para o outro. E a Bíblia fala que Maria ficou lá aos pés do Senhor, amando Ele, querendo aprender mais dele. Marta ficou incomodada, você conhece a história. Falou: Senhor, não te importas que enquanto eu estou aqui trabalhando, dando o meu melhor, a Maria fique aí aos pés só? E ele fala assim: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Você percebe? O Senhor, Ele sempre prioriza a relação. E nós queremos fazer, queremos tal, queremos trabalhar, queremos produzir. Não que seja errado querer trabalhar e produzir, faz parte da vida. Mas e a nossa relação com Deus? E o nosso amor a Deus? A gente vai deixando de lado, a gente não cresce nisso. E quando a gente menos perceber, a gente está engodado pelo pecado. A gente está preso pelos nossos apetites. E todo aquele trabalho agora está redundando em desonra a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos ensinar que, mais do que qualquer coisa, nós temos que aprender a amá-lo. E quem ama o Senhor não permite que nada fique entre você e o seu Deus. Nada. Quem ama a Deus repara os erros que cometeu, por amor ao Senhor. Quem ama a Deus faz o que tem que ser feito. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Então vai apacentar as minhas ovelhas. Vai fazer o que eu chamei você para fazer. Vai se dedicar naquilo que eu chamei a você a se dedicar. Por quê, irmãos? Porque quando é o Senhor, a gente não perde tempo com outras coisas que parecem ser melhores, parecem ser mais lucrativas. Quem ama a Deus se dedica naquilo que é principal. Pastor, o que é principal de Deus na minha vida? A vontade dele para você. Mas eu não sei ainda a vontade de Deus para minha vida. E você está esperando o quê? Para buscar a saber qual é a vontade dele para a sua vida. Enquanto você não sabe de fato qual é a vontade dele, aprender a amar a Deus. Irmãos, nunca se viu na igreja do Senhor, nos últimos dias, nunca se viu tanto divórcio, nunca se viu tanta gente pulando de igreja em igreja, como nos dias de hoje. Nunca se viu tanto pecado em cima dos púlpitos. Nunca se viu tanta gente casando, se descasando e daqui a pouco casando de novo, e daqui a pouco fazendo isso, fazendo aquilo. Nunca se viu tanta gente colocando as mãos nas coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, com qualquer tipo de coração. Nunca se cresceu tanto o consumo de pornografia entre evangélicos como nos últimos tempos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós nos esfriamos quanto ao amor a Deus. Esse é o cerne de tudo, não é? A gente não precisa ter, desculpe, meu irmão, talvez você busca uma vida melhor financeira, sei lá o que você busca, melhoria de vida, mas eu tenho certeza que não é isso que você mais precisa. O que mais nós precisamos é verdadeiramente amar o Senhor, é verdadeiramente aprender. O amor a Deus é aprendido por aqueles que querem aprender a amar a Deus, aqueles que querem se dedicar e dizer: eu não vou mais ter compromisso com o pecado, eu vou dedicar os meus dias a aprender a amar a Deus.
e tornar esse amor a Ele visível, dedicado, comprometido, demonstrado. É isso que nós precisamos. Nunca se viu no meio das igrejas tantas pessoas confusas, que não conhecem a Deus, não sabem os princípios básicos da fé e da palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque enganaram você, pregaram para você só de bênção, que você vai ser abençoado, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar a chave. Meu irmão, nada disso é mais importante do que o nosso amor a Deus, do que o nosso amor a Jesus. É isso que nós verdadeiramente precisamos, porque junto com o amor a Deus, se assenhora do nosso coração o temor a Deus. O que é o temor a Deus? É o medo de desagradá-lo, é o medo de feri-lo. Hoje nós vemos uma geração de cristãos por aí, que para eles, fala, meu irmão, você está em pecado. Não chora pelo pecado, não sente, não dói, se sente ofendido, você está em pecado, irmão. Você vai para o inferno. Eu sei que vou para o inferno. Meu irmão, você sabe que vai para o inferno? E você está aí sem chorar, sem se angustiar. Está ansioso, mas não está angustiado. Porque nós trocamos a angústia pela ansiedade. Porque a angústia, ela faz parte da vida do crente. Paulo ficava angustiado quando ele se olhava e falava assim: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? A Bíblia fala sobre isso: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o crente passará por angústia, mas nós trocamos a angústia pela ansiedade. Pastor, você está falando isso como se eu pudesse escolher. Você não pode escolher ou não pela ansiedade, mas pode escolher pelas atitudes que estão fazendo com que você esteja aberto a viver ansioso. E é disso que eu estou falando. Nós estamos nos entregando a estilo de vida que nos leva. Aí daqui a pouco, obviamente, eu não tenho mais controle, mas você tinha controle sobre algumas ações, atitudes, decisões, e você escolheu o pecado, e você escolheu desonrar a Deus, você escolheu fazer do seu jeito, vai culminar em tantas outras coisas. Você escolheu a vida desenfreada, você escolheu dar lugar as questões dessa vida. Não, eu tenho que fazer desse jeito e tal. Vamos ouvir a Deus, vamos ouvir o Senhor, porque o seu amor, irmãos, vai nos curar. O seu amor nos trará a percepção daquilo que verdadeiramente nós precisamos. O seu amor vai nos curar de tudo que nos afasta dele. O seu amor vai nos aproximar do seu coração. O seu amor vai nos aproximar da sua presença. Tudo que nós precisamos, irmãos, não está na imposição de mãos de um pastor, não está numa resposta de uma oração que você precisa de um milagre financeiro. Não é isso. Você pode receber um milagre financeiro hoje, e se a sua vida continuar a mesma, os mesmos sentimentos vão tomar o seu coração, mesmo você tendo a sua vida financeira resolvida. Porque não é isso. Isso não é o mais importante.
Porque ao invés de a gente ficar buscando tapar os buracos da nossa vida, a gente não corre para o mais importante. E o que vai preencher todas as coisas é o amor a Jesus. O amor a Jesus é a coisa mais importante. Hoje, nós vivemos uma geração de cristãos que estão preocupados em encontrar alguém para amar, mas não se dedicam a aprender a amar Jesus. Pastor, eu preciso ter alguém. Você precisa ter Jesus, meu irmão. Você precisa ter Jesus, minha irmã. E você está se perdendo nas suas emoções. Você está se perdendo nos seus ardentes desejos. Você está se perdendo procurando encontrar alguém para amar e ser amado. Você nunca vai ser feliz com alguém se você não aprender a ser primeiramente completo em Jesus. Ele que nos faz completos, irmãos. Não é o próximo relacionamento com um homem maravilhoso que parece um príncipe, com uma mulher maravilhosa que parece uma princesa, que vai completar você. Não é. Mas é o seu relacionamento com Jesus. É você aprender a se relacionar com Jesus. É quando Jesus for o seu tudo, aí você estará pronto. Aí você estará pronto, pronta para fazer alguém feliz, para permitir que alguém faça parte da sua vida, para que vocês possam construir o propósito de Deus. Mas o que nós vemos por aí é um monte de metade, de pessoas pela metade, de pessoas aos cacos, querendo se completar no outro. É caco querendo se completar em caco. Pessoas quebradas emocionalmente, pessoas sem a direção do Espírito Santo, pessoas que não amam a Jesus, querendo encontrar o seu verdadeiro amor no outro, que também é caído, que também é filho de João, e que precisa aprender a amar Jesus. Porque se você não amar Jesus, você não vai aprender a amar ninguém. Se você não for fiel e leal a Jesus, você não será nesta vida fiel e leal a ninguém. Nós vamos aprender, irmãos, que tudo primeiro está em Jesus. Você que chegou na igreja há 1 ano, 2, 5 anos, minimamente, não é num relacionamento que você vai encontrar alegria, é em Jesus. É no Senhor, é em Jesus. Não adianta. Vai ficar com uma namorada aqui, namorada colar. Daqui a pouco vai decidir casar, vai ter problema. Por quê? Porque joga toda a expectativa no outro, num ser humano, num filho de João. Que essa expectativa deveria estar em Deus, no Senhor. Uma paternidade, moça, que você procura encontrar nos relacionamentos. Uma paternidade que você primeiro tem que encontrar no Senhor. Uma afirmação, garoto, uma afirmação, jovem, que você busca querendo ser o galã, o conquistador das mulheres. Essa afirmação, essa cura para a sua autoafirmação é no Senhor. É aprender a amar Jesus. Não se engane. Não se engane. Nós precisamos aprender a amar Jesus. Você vai se sentir só segura, moça. Você só se sentirá segura com um homem, não se ele tiver muito dinheiro, não se ele tiver poder bancar você, não se ele puder permitir você ser livre do jeito que você quiser, não. Mas quando esse homem tiver temor a Jesus e amor a Jesus, quando você perceber que esse homem ama Jesus mais do que você, aí você vai dormir tranquila. Quando você perceber que uma mulher ama Jesus mais do que você, quando você perceber que quando você quer ir para o terreno da desonra, essa pessoa fala, não, daqui para frente a gente não pode, porque Jesus está no nosso meio. Jesus mora em mim, eu não posso avançar. Temor a Deus, amor a Jesus, é isso que nós precisamos, irmãos.
Nós precisamos aprender a amar Jesus. Esse é o segredo da verdadeira felicidade de um ser humano. Amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Pedro, tu me amas? Então, se você me ama, vá fazer o que eu te chamei a fazer. Vá fazer o que eu te mandei fazer. Vá se dedicar àquilo que eu te chamei para você se dedicar. Sabe qual é a grande verdade, irmãos? A grande parte dos crentes hoje em dia, eles não estão nem aí essa questão de amar a Deus. Pastor, sei lá se eu amo Deus e sinceramente, não estou nem muito preocupado com isso não. Mas deveria estar. Porque em outro texto, isso fala aqui: amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e os profetas. É disso que depende tudo. Amor a Deus. A tua vida, ela só dará verdadeiramente certa quando você aprender que a maior busca da sua vida é aprender a amar Jesus. É desenvolver um relacionamento com Jesus. É acordar e aprender a desejar Jesus desde pela manhã. É amar Jesus, falar: Jesus, me ensina a te amar. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, mas me ensina a te amar. Olha, Senhor, eu não estou entendendo muito porque eu estou vivendo tantas perdas, tantas situações difíceis, mas me ensina a te amar. Olha, Senhor, eu sou muito grato por tantas coisas que o Senhor está fazendo. Eu nem mereço, Jesus, tanta coisa boa acontecendo, mas não deixa eu me iludir e se esquecer do principal, que é aprender a te amar. Então, a tua vida estando tudo bem ou tudo mal, nós temos um foco, uma prioridade: é aprender a amar Jesus. É aprender a focar nossa vida e amar Jesus. Porque nós seremos uma verdadeira bênção para as pessoas, para a sociedade. Nós seremos verdadeiramente pessoas responsáveis. A gente verdadeiramente não vai fazer mal a ninguém. E mesmo assim é muito difícil, se a gente aprender a amar Jesus. Eu quero ser uma pessoa boa. Se você não amar Jesus, você não será uma pessoa boa. Você vai decidir pelos teus afetos, pelas tuas carências. E quem decide pelas carências é rebelde. O diabo quer que você se veja como um coitadinho. Tadinho, eu fiz que eu estava carente, que você está rebelde. A carência e a rebeldia andam juntas. E é isso que é duro para o nosso coração entender. Porque o diabo quer passar para nós que carência é coitadismo. Não é não. Carência é rebeldia. De um coração que... Rebeldia por quê, pastor? Porque a carência, ela brota no coração do ser humano quando esse ser humano deixou o principal. Porque se Jesus me completa e eu estou carente, o que aconteceu? O espaço que era para ser preenchido não foi preenchido. Aí nós vamos dizer que o espaço que deveria ser preenchido não foi preenchido. Não foi preenchido por culpa de Jesus? Não. Foi porque a gente, no momento de distração, a gente deixou de olhar e ser suprido por aquele que pode suprir verdadeiramente a nossa alma. E aquele lugar se encontrou vazio. E quando se encontrou vazio, irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu falei isso ontem com uma pessoa. A Bíblia fala do anticristo. Fala ou não fala? A Bíblia fala do anticristo com A maiúsculo em Apocalipse.
Que será aquele que se assentará no trono, se levanta contra tudo que se chama Deus e tal? O anticristo. Só que as pessoas se esquecem que a Bíblia fala do espírito do erro. O anticristo, com A minúsculo. E esse espírito do erro, o espírito do anticristo, é um espírito que se aposta de pessoas que são crentes, mas que abandonaram a decisão de amar a Jesus e agora estão vivendo no erro, estão vivendo uma vida do jeito que quer, do jeito que deseja. Quem vive uma vida do jeito que quer, do jeito que deseja, quem diz para a vontade de Deus assim: Senhor, eu até já estou entendendo que a tua vontade é tal coisa, mas eu vou fazer desse jeito que eu quero. Espírito do anticristo, espírito do erro. E hoje existem muitos cristãos que não é o Espírito Santo quem os domina, mas é o espírito do anticristo, com A minúsculo, que é o espírito do erro, que é o espírito que nos leva à rebeldia, que é o espírito que nos leva a falar assim: Senhor, o Senhor pode até querer assim, mas eu vou fazer assado, porque eu quero e pronto, eu vou pagar para ver. Espírito do anticristo. Como é que nós somos libertos? Quando a gente se arrepende. Pastor, mas eu não fiz nada, eu não tenho nenhum pecado. Mas se você vive a sua vida do jeito que você quer, e está dizendo não à vontade de Deus, você precisa se arrepender e falar: Jesus, eu quero viver do jeito que o Senhor quer. Eu não quero mais que o espírito do erro, do anticristo me domine. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a amar o Senhor. Eu vou parar por aqui. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Vai lá e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Se dedique ao que eu te chamei para se dedicar. Aprenda a ter uma vida de amor ao Senhor. Eu não sei quantos entenderam, mas toda a busca incessante de muitas coisas que nós estamos fazendo é simplesmente vã, se nós não aprendermos o principal, que é aprender a amar Jesus. Que as nossas decisões sejam pautadas pelo amor a Jesus. Que as nossas escolhas sejam motivadas pelo amor a Jesus. Não pelo desejo de mostrar algo a alguém. Não pelo desejo de dar o troco a alguém. Não pelo desejo de mostrar às pessoas que eu posso, que eu não dependo. Não pelo desejo de eu mostrar a mim mesmo que eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Não. Que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas sejam pautadas por amor a Jesus. Olha, Jesus, está doendo, mas eu sei que isso te louva. Então eu vou fazer. Olha, Senhor, não é fácil para mim, mas eu sei que isso vai honrar o teu nome. Então é o que eu vou escolher. O verdadeiro evangelho, irmãos, o mais importante não é ser feliz. Desculpe. O verdadeiro evangelho, o mais importante não é ser feliz. Se te falaram que você tem que vir à igreja para ser feliz, me perdoa quem falou isso para você. Eu nunca falei. Mas quem te falou te enganou. Ou falou porque está enganado também. O verdadeiro evangelho é encontrar felicidade na vontade de Deus. O verdadeiro evangelho é aprender a vontade do Senhor e aprender a ter prazer nele. Isso é o evangelho. Porque, irmão, se o evangelho fosse a felicidade, Jesus não falaria: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo.
tome cada dia a sua cruz, depois vem e me segue. Se o evangelho fosse felicidade, ele não falaria assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do meu reino. E esses dias eu aprendi uma coisa interessante sobre o arado. Uma coisa interessante que eu aprendi esses dias sobre arar a terra. E eu aprendi esses dias que quando você pega uma terra batida, compactada, o que é arar a terra? Arar a terra, para quem não sabe, é você pegar a enxada e começar a ofender a terra para mexer naquela terra. E aquela terra, ela está compactada. Mas a semente, ela só deve ser lançada na terra depois da terra arada. Sabe uma coisa que eu aprendi que acontece no momento da terra estar sendo arada? As toxinas e gases tóxicos daquela terra, que provavelmente matariam ou prejudicariam o poder da semente, elas são extirpadas na hora que está arando a terra. Aquela terra está compactada, e na hora que você está arando a terra, os gases tóxicos que destruiriam a semente, que não permitiriam que a semente agisse com todo o seu poder, aqueles gases são liberados. Então aquela terra, à medida que ela está sendo arada, ela está sendo purificada, para que ela possa receber então a semente, e aquela semente então ela possa ter força, e ela frutificar naquela terra que foi arada. E é isso que Jesus está fazendo conosco. Ele fala conosco: aquele que lança a mão do arado e olha para trás. O que o Senhor está querendo ensinar? Primeiro, que na época de Jesus não é como os maquinários que tem hoje, que vão retinho, né? O camarada ia ou com um boi ou com um carrinho, e ele ia levando. E se você olhasse para trás, você desvirtuaria a terra, ou então você pararia. E se você parasse ou desvirtuasse, aquela terra não liberaria, não seria purificada das toxinas que são ser purificadas para receber. Sabe o que Jesus está fazendo conosco nesta palavra? Ele está arando a terra do nosso coração. Há muitas coisas no nosso coração aí compactadas, cheias de toxinas. E é por isso que muitas vezes a palavra de Deus, ela não frutifica, porque a semente é a palavra. É por isso que muitas vezes a palavra não frutifica como deveria, porque nosso coração, o solo do nosso coração está cheio de toxinas, sujeiras, pensamentos desse mundo, os nossos achismos, as nossas vontades, o meu achômetro. Aí Deus vem e começa a arar a terra. Deus começa a ofender a terra, irmãos. E Ele vai eliminando dessa terra as toxinas, para que a semente da palavra possa cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.